dos Apóstolos, meus irmãos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aquele que foi encontrando, diga glória a Deus. Aquele que ainda não achou, diga misericórdia. Todos acharam, meus amados. Que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou convosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo se ajuntado ao moço, a um pouco de graveto, pondo-lhe no fogo, uma víbora fugiu do calor e prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns para os outros: sem dúvida, este homem é um assassino, porque, apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa ele viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não se sentiu mal algum, mas alguns aguardavam que ele inchasse, e o que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevira, mudaram de opinião e dizia que ele era um Deus. Diga: Senhor Jesus, fala conosco através da tua santa palavra. Senhor Jesus, eu preciso sair daqui alimentado com a tua palavra. Fala conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bate palmas, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, aqui nós vamos ver algumas evidências que um homem de Deus e que uma mulher de Deus tem que enfrentar por causa da obra de Deus, por causa do seu chamado. A Bíblia aqui nos fala, meus irmãos, que Paulo ele tinha em mente a pregar a poderosa palavra de Deus em Roma. E Deus, meus irmãos, já tinha prometido para Paulo que iria levar ele para Roma. Deus prometeu que levaria Paulo até Roma. Quem prometeu para Paulo? Diga bem alto: quem prometeu? Quem prometeu? Deus prometeu. E Paulo aqui nessa condição, ele era um presidiário. Ele estava com as suas mãos algemadas. Ele estava algemado. E quando eles se aproximaram do navio para atravessar, Paulo olhou para o tempo, para a situação, e ele virou para o marinheiro e falou assim: eu acho que não é bom nós pegar viagem com esse tempo dessa forma. Mas o marinheiro olhou para ele e falou assim: não, eu sou marinheiro há tanto tempo e eu vejo que não há perigo. Nós vamos sim
pegar viagem. E eles pegaram a viagem. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, fala que o barco ia bem devagar. Mesmo Deus prometendo para Paulo que ia levar ele a Roma, o barco estava bem devagar. Isso nos mostra que mesmo quando Deus nos promete que vai fazer algo acerca da nossa vida, pode ser que não seja rápido, pode ser que seja bem devagar, bem devagar. Mas quem prometeu, meus irmãos? Deus prometeu. E o barco está indo bem devagar. De repente, o marinheiro se coloca de pé no meio de 269 pessoas e pergunta para eles: quem sabe nadar? O povo já espantou, porque ele viu que a probabilidade da tempestade poderia causar sim um naufrágio, mas agora já não dava mais para voltar. E eles tinham que prosseguir na sua jornada. Então, alguns levantaram a mão que sabia nadar, e outros levantaram a mão que não sabia. Nessas alturas, o povo não estava percebendo, mas o forte vento já estava sacudindo o barco. O forte vento já estava fazendo um grande reboliço no barco. O barco estava prestes a um naufrágio, mas Deus tinha prometido para Paulo que ele iria chegar em Roma. Deus prometeu para Paulo. Nem sempre que Deus promete algo para A ou para B, vai haver facilitação. Vai ser necessário alguém aprender a nadar. E aqueles que não sabem nadar, pregador, vai ter que se assegurar nos escombros que vai restar no barco. Porque tem pessoas que às vezes chegam aqui só com os escombros, tudo partido, tudo estragado, tudo revirado. Mas isso não parou você de acreditar que Deus te prometeu algo que não pode falhar. Então isso nos mostra que você vai ter que juntar os seus escombros, os restos que lhe restaram, e prosseguir na jornada. E de repente, meus irmãos, surgiu um vento chamado Euraclão. E o barco foi em naufrágio. Ele começou, eles lançaram a proa, na proa do barco a âncora. Eles tentaram se ancorar mais ou menos certo. E o barco foi e garrou em um monte de areia que fica bem no meio do mar. E ele garrou e o marinheiro viu que ali realmente era sem sucesso, que o barco ia realmente naufragar. E de repente ele se coloca no meio do barco e fala assim: pessoal, eu quero que vocês se comportem com a notícia que eu vou dar agora. O nosso barco está prestes a naufragar. Todos nós iremos morrer. Aí Paulo se coloca no meio do barco e fala: olha, vocês deveriam ter ouvido na hora que eu falei que o tempo não era propício para pegar viagem. Mas escuta, gente. Aí 269 pessoas olharam para Paulo, nova chamada, falou: ó, ninguém que está nesse barco vai morrer. O Espírito de Deus enviou aqui uma mensagem fresquinha do céu para mim, que ninguém vai morrer. Então, eles tiveram os seus barcos
meus irmãos. A Bíblia aqui nos revela que os bárbaros tinham feito fogo, um fogo para poder se aquecer. Só que o fogo estava aceso debaixo da chuva. Irmãos, tenta acender o fogo debaixo da chuva para ver se vai. Não vai. A chuva não deixa o fogo se alastrar. Mas a Bíblia diz que ele tinha o fogo acendido debaixo da chuva. Que fogo era esse, meus irmãos? É o fogo do Espírito de Deus. É o fogo de Deus que está aceso na nossa vida. Aleluia. Só que quando eles chegaram à ilha, esse fogo já estava aceso. Isso nos mostra que o embate que estamos enfrentando, o altar que estamos passando, a igreja que estamos pregando, a fé que estamos professando, a palavra que estamos ministrando, o povo que está participando, isso aqui já aconteceu uma vez. Esse fogo já aconteceu uma vez. Os nossos ancestrais passou aqui e ensinou o caminho da adoração, como devemos manter, mesmo em meio aos naufrágios, mesmo em meio aos escombros, mesmo em meio à chuva, mesmo em meio ao frio, devemos manter a fogueira do Espírito de Deus acesa na nossa vida. Por quê, pregador? Porque o fogo do Espírito de Deus, ele expulsa toda obra e ação controversa. Porque a nossa vida, ela é levantada como um altar de Deus. E a Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 6 e no versículo 13, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se o fogo da sua fé está abaixando, porque a chuva começou, precisa de alguém cativando para alimentar esse fogo. Mas ali Paulo olhou e viu que o fogo estava apagando. E Paulo tomou uma iniciativa de juntar os gravetos para poder permanecer o fogo aceso. Porque o homem e a mulher de Deus conseguem ter a percepção quando o fogo de Deus está abaixando a temperatura na vida dele, na vida dela. E Paulo falou: não, o fogo não vai abaixar, porque ainda tem profeta na casa, porque ainda tem pregador na casa, porque ainda tem enviado de Deus na casa. E a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que quando ele abaixou para catar os gravetos, o que aconteceu? Veio ali uma víbora. Essa víbora, e alguns historiadores revelam que o nome dela era víbora zenátil. Por que ela era víbora zenátil? Porque ela era uma víbora traiçoeira. Era uma víbora que ela esconde debaixo do chão, debaixo da terra. A pessoa olha assim, não consegue ver ela, mas na hora que você vai passar, ela surge do nada e gruda em você. Essa víbora se identifica, meus irmãos, com Satanás. A Bíblia nos relata lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 6, que essa víbora, que lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que era uma serpente, lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 6, ela se tornou um dragão. Ela virou um dragão. E essa serpente, ela está na posição de impedir os catadores de graveto de catar graveto para que o fogo de Deus apague. E quem é essa víbora? Essa víbora é Satanás. Satanás é taxado como serpente. E a palavra de Deus nos fala que 365
Jesus falou que o homem que edifica a sua casa sobre a areia é como aquela casa que veio a tempestade, o vento assoprou, ela tomou e a ruiu. Mas o Senhor Jesus também revela que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Ei, espera aí, a rocha também está 365 vezes na Bíblia. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele em 365 dias, ele tem a sua casa sobre a rocha. Que aí o vento pode soprar, a chuva pode vir a serpente, pode vir o vento adverso, pode vir o furacão, pode vir quem for, a casa dele está construída sobre a rocha. E a rocha aparece 365 vezes. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Que aquele que edifica sobre a rocha, ele é crente no dia mal, mas ele é servo de Deus também no dia mal. Ele sabe da glória de Deus com carne na panela, mas ele também dá glória a Deus comendo alface, comendo só arroz com feijão. Ele sabe da glória a Deus na hora que o marido está dentro de casa, a esposa está dentro de casa, a vida sentimental vai tudo bem, mas ele também sabe glorificar o nome do Senhor quando tudo dentro de casa está de perna para cima. Ele consegue juntar os escombros e dar glória a Deus. Então a palavra disse: Paulo foi catar os gravetos, e a serpente veio e agarrou na mão de Paulo. Irmãos, a serpente agarrou na mão de Paulo. Quem que era a serpente? A serpente é Satanás. Tem pessoas aqui que estão com serpente na mão. Sim, tem pessoas aqui que estão com serpente agarrada. Porque entrando e saindo, essa serpente está presente. Ela não sai. Você ora, você jejua, você busca. A serpente está presente, ela não sai. Mas como que eu faço, pregador, para expulsar essa serpente de dentro da situação que eu estou vivenciando? A Bíblia diz que ele veio com a serpente agarrada na mão. E ela estava correndo de quê? Ela estava correndo fogo. Aí a serpente é o fogo que você tem dentro. Então, jogou a serpente dentro do fogo. Se você tiver fogo aceso no altar, a serpente não vai querer chegar perto de você. A serpente não vai querer participar de nada daquilo que é seu. Quem pode glorificar a Deus, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Seja Deus. Eu posso acreditar que o povo da ilha de Malta ali, os bárbaros, com o fogo aceso, alguns deram que estavam doentes por causa da chuva, não tinha local, para eles se esconder. E nós sabemos que quando a pessoa não está bem, quando a pessoa adoece, a primeira coisa, o primeiro sintoma é a febre. E a febre, meus irmãos, ela vem acompanhada de quê? Ela vem acompanhada de uma forte disenteria. No momento que a pessoa não possui a febre, na sequência já vem uma disenteria. O que é a febre? A febre é aquele aquecimento na pele, que está queimando de febre, está perto do fogo.
fogo não está sobre ela. Porque o fogo não consegue aquecer a pele dela. A pele dela está fria, mesmo na presença do fogo. Você olha para um lado, uma pessoa está ali, travada, você olha para o outro, a pessoa está ali, você está quase sendo arrebatada. Aí você pensa, será que eu estou exagerando? Não, é porque você era pastor de graveto, é porque você acendeu uma fogueira, é porque o fogo de Deus conseguiu identificar como catador de graveto. E de repente eles começaram a olhar para Paulo e falando, quer apostar o que ele vai cair? Ele vai cair. Pode contar, essa cobra é venenosa, ele vai cair. Irmãos, quantas lutas vocês têm enfrentado com UPA, estágio de saúde, na área financeira, com moradia, com família. Para chegar até aqui, vocês tiveram que juntar os escombros. Vocês estão dentro do barco. Jesus está no foco da situação, sim. Mas o barco foi ao naufrágio. Mesmo assim, Deus te prometeu e você não parou de crer. Prova é que você desceu do barco. Você que não sabe nadar, agarrou nos escombros. Você está aqui, mas você não está sozinho. Trouxe consigo os seus escombros, os seus pedaços. Pregador, eu estou só os pedaços. A minha vida está toda despedaçada. Eu estou todo arrebentado de decepção. O importante é que você trouxe tudo aqui. Porque na presença do fogo não tem pedaço que não se unifica. Não tem escombro que não seja conservado. Não tem vaso que não seja refeito. Não tem fé que seja reativada. Não tem fogo que não seja reaceso. Aleluia, e louvado seja Deus. E ficaram todo mundo olhando para Paulo. Ele vai cair, ele vai morrer, vai inchar. Porque a maior parte das pessoas que é seu amigo, que estamos juntos, conta conosco. Se precisar, me liga a hora que quiser. A primeira vez que te dá, você liga a hora que você cai, na caixa postal de mensagem. A pessoa olha assim e fala assim, aposto que é dinheiro emprestado. Aposto que vai querer alguma coisa. Não é à toa que está me ligando, eu não vou nem entender, vou desligar. Menino, não atende não, eu te mato. Não atende. Se atender tem que falar, não atende. E a pessoa está ali, sabe o que está acontecendo com ela? É castigo de Deus. Porque é isso que os bárbaros estavam falando. Os bárbaros estavam falando, coitado, ele fugiu do rio, conseguiu escapar do naufrágio, agarrou nos escombros, agora ele chega na ilha e o castigo de Deus não deixa ele viver. Ele vai morrer, coitado. Fica olhando que ele vai cair. Tem muitas pessoas assim, olhando para você, falando, vai cair, vai tombar. A casa dele vai separar todo mundo, os filhos, vai para as drogas. Esse menino sempre teve inclinação para bandido. Essa menina sempre teve inclinação para a mulher da vida. Esse homem é um adúltero. Essa mulher deve estar na mesma. E fica fazendo julgamento e fica percebendo, tentando ver sua queda, seu
Ixi, rapaz, isso aí é um Deus. Mas mudou de opinião. Ele não tinha que morrer? Não era a justiça de Deus? Vai ter isso na sua vida, viu? Vai ter pessoas lutando junto aí, ó, que na hora que você der a volta por cima vai falar: eu sabia que você ia passar essa. Eu sabia que você ia dar a vira-volta. Eu sabia que você não ia tirar o ano dessa forma. Né? Então, vai ter isso. A palavra de Deus, ela nos revela que eles falavam que ele era um Deus. E ele olhava para eles e falava: não, eu sou uma criatura. E ele é o Criador. Eu sou o servo. E ele é o Senhor. Toma cuidado com o elogio. Pessoas querendo: você prega demais. Nossa, mas o seu louvor faz uma diferença na igreja. Quando você não louva, parece que o culto fica frio. Quando você não prega, parece que o culto não é a mesma coisa. Essas profecias é direto do trono. Ninguém passa profecia assim. A sua manifestação em trabalhar na obra, ninguém tem igual você. Você limpa a igreja. Se você não for pro céu, ninguém vai. Você vira para essa tarde e fala assim: queima ele, Jesus. Queima a serpente, Jesus. Porque tem certo elogio que não vem para levantar você, mas vem para colocar você na posição da serpente. Porque a serpente, ela sabe como seduzir, como colocar a pessoa na contrapartida da mão de Deus. Então, fica ciente que o Senhor, Ele sempre vai usar os catadores de lenha para acender a fogueira. O altar é de Deus, meus irmãos. Esse altar é de Deus. É Deus que vocaciona quem vai estar aqui exercendo a sua obra. Não é o homem que separa o homem para pregar, para falar da sua palavra. É Deus. Se foi Deus que prometeu que ia colocar o nome de Deus aqui para profetizar a bênção na sua vida, pode ser preto, branco, amarelo, verde, azul, grande, pequeno, feio, bonito, a palavra é a mesma, a profecia é a mesma, o povo é o mesmo, a graça de Deus se manifesta da mesma forma. Aleluia, Jesus. E para finalizar, eu não vou muito esticar, é que se eu for esticar mais longe, Paulo aqui, ele tinha uma finalidade. Qual que era a finalidade? Representar Jesus. Era representar que o Senhor era Deus na vida dele. Paulo aqui, ele não queria desafiar: você é um hinduísta, você é um satanista, você é um católico, você é um jesuíta. Está vendo? Seu Deus invalidou na missão, não salvou vocês. Você viu o que meu Deus fez? Meu Deus revelou para mim, eu passei a mensagem para vocês, todo mundo se esperou, falou que ia morrer. O meu Deus falou para mim que ninguém ia morrer. Está vendo? Olha nós aqui, tudo salvo. Prova é que, ó, a cobra me mordeu, eu nem morri. Glória a Deus. Nem morri. Se ele tivesse feito isso, hoje nós nem estaríamos lendo a história dele. Talvez ela nem teria sido canonizada. Porque Deus é aquele que pega o primeiro que está na fila, e volta lá no finalzinho dela. E pega aquele que está lá no finalzinho dela e põe na ponta da fila. Porque Deus, ele não veio caçar forte na igreja, meus irmãos. Porque o forte que você quer saber, ele nem está aqui. Para que eu vou na igreja? Minha conta bancária está tranquila. Meus filhos tudo na linha, advogado, cientista. Meu casamento está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. Deus está comigo, as coisas estão fluindo. Para que eu vou na igreja? Esse não é o forte.
Talvez você fale assim, então quem que é o forte, pregador? Eu poderia falar que o forte é Sansão. Eu poderia falar que o forte é Sansão. Por quê, pregador? Porque Sansão, em Juízes capítulo 13, no verso 1, a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 5 ou 6, fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. E veio sobre Sansão para quê? Para ele executar uma grande obra. Qual que era essa grande obra? Livrar o povo dele da mão dos filisteus. E o que ele fez para tudo isso acontecer com tanta fortaleza? Ele matou o leão. Ele era forte. Ele matou o leão. Ninguém poderia parar ele. Claro, os filisteus. Filisteu ele estava dando é porque quer. A palavra de Deus fala que ele catou uma queixada de jumento seca e matou 1000 filisteus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus desceu sobre ele. A Bíblia diz que ele chega sobre os portais de Gaza, arranca-lhe um portal que tinha na faixa de 800 quilos e coloca lá em cima do monte. Ele arrancou o portal de Gaza no braço, sem um guincho. Mas Sansão era muito forte. Mas a Bíblia diz no livro de Juízes capítulo 6, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha saído dele. Quando ele estava com o Espírito, ele matava leão. Quando ele estava com o Espírito, ele estava bebendo os filisteus. Quando ele estava com o Espírito, ele arrancava os portais de Gaza. Mas na hora que o Espírito de Deus saiu dele, sabe o que aconteceu? Ele começou a sentar na roda dos escarnecedores. Ele começou a oferecer rodada de bebida para os seus amigos. Ele começou a andar embriagado. Ele começou a envolver com mulheres alheias. Ele começou a envolver com todo tipo de impureza. E quer saber mais? Como ele era nazireu, não podia tomar nada. Ele violou. Mas por que ele violou? Porque a mãe e o pai não estavam presentes para impedir. Tem pessoas que é crente só na presença do pregador. Tem pessoas que é crente só na presença do obreiro. Tem pessoas que é crente só quando tem alguém olhando. Deixa ele uns 2 minutinhos sozinho para ver o que ele é capaz. A identidade da serpente começa a se materializar. O fogo de Deus, ele não tem que queimar de fora para dentro igual a febre. Porque a febre ela queima na pele. O fogo de Deus, ele queima de dentro para fora. Ele começa a expulsar a serpente, ele coração, ele alma, ele na mente, porque o homem fraco, ele reconhece que a serpente está te tragando, que está tirando o seu prazer na lei do Senhor, mas o homem forte não. O homem forte, ele curva diante de Deus, e ele fala: Senhor, eu não posso viver sem o teu fogo, eu preciso da tua graça. Furaram os meus olhos, cortaram a minha esperança, mas eu preciso novamente do teu Espírito. E quando o homem forte fizer isso, o Espírito de Deus volta dele e ele volta a executar para Deus. Então que essa palavra, eu não sei para que Deus me deu essa palavra, mas que ela tem que fazer um mover poderoso nos seus pensamentos quando você sai daqui. Porque Deus precisa com pressa de cada um para juntar graveto. Sabe por quê? Porque a chuva começou. E quando a chuva começou, veio o frio. Que frio é esse, pregador, que você está falando? Jesus falou: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O frio já começou dentro da casa de Deus. Tem pessoas que olham para pessoas doentes dentro da casa de Deus, falando: é a mão de Deus punindo ele. É a mão de Deus punindo ela. Acabou o frio. Sabe onde o frio chegou? Dentro da alma. A pele está fervendo, porque está na presença do fogo, está dentro da igreja. A igreja é um lugar de fogo, a pele está quente, mas quando ele está frio, mesmo perto da fogueira, o frio está me consumindo, porque algo da serpente já conseguiu contagiar a minha alma. Mas aquele que quer se salvar dessa, fala: não, eu vou juntar
Há um poder soberano de Deus. Meus irmãos, aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar.